Olá, tudo bem com você? Como você está? Você e sua família, como é que vocês estão? Eu espero, oro, desejo que vocês estejam muito bem, caminhando, crescendo, aprendendo. E nós estamos refletindo, conversando, compartilhando aqui nesses vídeos, né, curtos, mas cheios de conteúdo, porque o conteúdo é a palavra de Deus. Nós temos refletido sobre o que temos aprendido com esse tempo de pandemia, o que temos aprendido nesse tempo, com todos esses acontecimentos aí, não só no Brasil, mas o mundo inteiro. Muitas dúvidas, não é? Muitas vezes a própria ciência não sabe, fala uma coisa num dia, no outro dia outra coisa, muda de opinião ou de situação, muita coisa nova, porque até para a ciência esse coronavírus, novo coronavírus é o nome dele, exatamente porque ele é um novo vírus que veio desafiar aí muita gente. Mas para nosso Deus nada é novidade, para o nosso Deus nada é desconhecido. Ele sabe todas as coisas, Ele tem o controle, os olhos dele estão sobre toda a terra e nós então precisamos olhar para Ele e aprender dele, que é manso e humilde de coração, e achar descanso para as nossas almas, não é assim? Mas eu quero, aqui a gente tem refletido sobre o que a gente tem aprendido, e eu estava pensando esses dias sobre alguns medos. Eu acho que eu já falei no comecinho sobre medo, nos primeiros vídeos. Muitas vezes nessas situações a gente tem vários tipos de medo, não é? Medo de não acabar, medo de contrair o vírus, medo de morrer, medo de perder alguém que a gente ama, medo de perder o emprego, medo de falir, medo de, se tiver perdido o emprego, não conseguir outro, medo de não conseguir sustentar a família, prover o que a família precisa. São vários tipos de medo, né? As crianças aí estavam com medo de não voltar para a escola presencialmente, medo de ter que ficar estudando online porque elas não estavam aguentando mais. Enfim, são muitos medos que permeiam a nossa vida o tempo todo, independente da pandemia. Na pandemia, com uma situação dessa, pior ainda. E como a gente está falando que a gente tem aprendido tantas coisas, a gente viu tantas coisas acontecerem, eu tenho alguns medos. Eu disse até um dia aqui que eu não tenho medo. Eu sou uma pessoa que sou muito destemida, porque eu confio muito no meu Deus. Eu aprendi a confiar também, não em mim como que eu sou capaz ou não, mas a confiar de que Deus me deu capacidade para certas coisas, então realmente não tenho medo. Mas esses medos começaram a passar pela minha cabeça, não é? Medo de que a gente não tenha aprendido nada. Medo de que tudo isso seja em vão para muitas pessoas. Medo de que muitas pessoas não tenham crescido em nada nesse tempo de pandemia, nessas situações tão difíceis. Medo de que pessoas que já conhecem a Deus e a palavra de Deus não tenham crescido em nada, não tenham aproveitado para orar mais, para buscar mais a Deus, para se aprofundar mais nele, e não tenham, que tenham perdido tempo com tantas outras coisas e não tenham aproveitado um tempo a mais que tiveram para ler mais, estudar mais a Bíblia, se aprofundar em Deus. A palavra de Deus diz que nós precisamos não ser apenas ouvintes, nós precisamos ser praticantes da palavra. E talvez você pense que aprendeu muita coisa, tem ouvido muitas coisas, mas não tem colocado em prática. E é o que a gente vê lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Que nós precisamos ser praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Porque aquele que é ouvinte e não é praticante é semelhante ao homem que olha seu rosto no espelho e quando ele sai dali, ele se esquece de como é o seu rosto. Não é um absurdo isso? Bom, e depois que ele olha para si, sai logo, esquece sua aparência, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, ele será feliz naquilo que fizer. Sabe o que é que esse homem, essa pessoa que olha seu rosto no espelho? Porque a palavra de Deus, ela é um espelho para nós. Ela nos mostra quem somos, ela nos mostra quem podemos ser e quem Deus quer que nós sejamos. Ela nos mostra.
E é como se você se olhasse no espelho depois do almoço e visse que você tem o dente sujo com o feijão agarrado, ou uma comida, ou um batom borrado. Nós que somos mulheres, aí mesmo com máscaras, passamos batom, e aí você viu que está borrado, viu que está com os dentes sujos, ou alguma coisa caiu no seu olho. E você simplesmente não muda, não conserta, não limpa, você sai e logo você se esquece, vai para a rua com o dente sujo, com a boca borrada, com o olho borrado. É louco. E assim a palavra de Deus diz, se você ouve a palavra, mas não pratica, você é semelhante a essa pessoa. Uma pessoa que sabe, que viu, que Deus mostrou o que precisa ser mudado, que Deus mostrou o que você precisa ter aprendido, que Deus mostrou que você precisa mudar pelo aprendizado que teve. Você ouviu Deus falar com você, mas você sai e não muda. E não toma a posição que precisa tomar, e não transforma as suas atitudes, não muda as suas atitudes. Você continua sendo a mesma mulher rixosa, o mesmo marido agressivo, você continua sendo o mesmo crente hipócrita, você continua sendo o mesmo filho rebelde, o mesmo jovem que está indo na onda de todo mundo. Você continua sendo aquela pessoa que acha que Deus não se importa com os seus pecados, porque eles são pequenininhos, e Deus está te falando e te mostrando, e você não tem aprendido. Isso é triste, disso eu tenho medo. E a palavra de Deus diz em Provérbios 19, 27, se você parar de ouvir a instrução, meu filho, você vai se afastar das palavras que dão conhecimento. Se você ouvir as palavras, como diz lá em Tiago, obedecer, você vai ser feliz em tudo que você fizer, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de pandemia, de isolamento social, de crise. Porque essa vai acabar, mas podem vir outras. Você precisa praticar a palavra de Deus. Sabe, eu tenho alguns medos. Você lembra no princípio da pandemia? Quando nós cantávamos nas varandas, orávamos em voz alta, os prédios de frente ouviam, as pessoas agradeciam, levantavam suas mãos. Eu tenho medo, sim, de que a gente não cante mais, que a gente daqui a pouco, quando tudo passar, quando tudo terminar, você se envergonhe de cantar alto na varanda, você se envergonhe de orar pelos seus vizinhos, que não cuidemos mais dos nossos idosos, afinal de contas já foram vacinados e tudo está bem. Tenho medo, sim, de que quando acabar essa pandemia ou as vacinas todas chegarem, que são a esperança do povo, você volte ao normal, ao novo normal. Não se preocupe mais com seus filhos, você continua empurrando para debaixo do tapete os problemas conjugais, porque afinal de contas agora você sai o dia inteiro, chega em casa tarde, voltou para a faculdade, aulas presenciais, você chega em casa meia-noite, não tem mais tempo para discussões ou para pelo menos compartilhar os seus sentimentos com o seu esposo, com a sua esposa. Vai voltar tudo àquela patamar da superficialidade, de empurrar a sujeira para debaixo do tapete e fingir que está tudo bem. Medo de que você não cuide mais das crianças. Medo de você continuar não cuidando da sua saúde de novo, relaxando com a sua saúde, não cuidando das suas vitaminas, da sua atividade física, da sua alimentação saudável, então ficando vulnerável, a vacina vai me proteger. Medo de que você não confie, não se esqueça de que Deus não perde o controle, se esqueça de que Ele tem o poder para transformar e acha que você que está no controle, acha que você é capaz, que você então agora está tudo bem novamente. Deus tem nos ensinado tantas coisas. Não se esqueça de que tudo nessa vida passa, tudo é efêmero, que você tem que se preocupar com o que é eterno, com o que está no céu. Aquilo que tem valor realmente é aquilo que é eterno. Que você e eu não nos esqueçamos dessas lições, que nós não voltemos à estaca zero, que nós possamos ter crescido, crescer, aumentar o nosso conhecimento na prática do aprendizado da palavra de Deus. E para terminar, 2 Coríntios 4, 16 e 18 diz, por isso não desanime, embora exteriormente esteja a desgastar-se.
Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos naquilo, não naquilo que se vê, mas no que se não vê, porque o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Lembre-se disso. Tudo isso tem criado um peso de glória muito excelente sobre você. Pense e produza frutos, poupança, investimento no que é eterno, naquilo que se não vê, porque tudo que a gente vê é temporário, passageiro, é efêmero, passa. Que você pratique a palavra de Deus, aprenda todas essas lições, passe a limpo e veja todos os dias na sua vida se você tem praticado tudo o que Deus tem te ensinado. Eu espero que sim. Eu desejo também fazer isso na minha vida. Um grande beijo para você, que Deus continue te abençoando cada dia mais e que você continue. Ele sempre nos abençoa. Nós é que precisamos sempre obedecê-lo. Um beijo.